Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditarmos nas Sagradas Escrituras. Estamos começando hoje mais um estudo com mais um livro, mais um evangelho, né? Segundo escreveu Marcos. Hoje nós vamos meditar nesse evangelho que é o mais curtinho, mais sucinto, mais conciso, mas que tem também um objetivo muito maravilhoso de evangelização, que tem alcançado tantas e tantas gerações, né? E vai continuar alcançando muitas pessoas até o fim. Roselaine, seja bem-vinda, querida, e irmã Chiquinha também acabou de entrar. Que Deus abençoe. Hoje nós vamos os 4 primeiros capítulos de Marcos, que seria a leitura de ontem, e amanhã e depois de amanhã 5 capítulos para a gente ficar em dia. Amém? Vamos falar com o Pai? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, é Tua glória. O Senhor é o motivo e a razão de estarmos aqui, de aprendermos as Escrituras. Não queremos nos formar teólogos, Senhor, por mais que tudo isso seja também para a Tua glória. Nosso objetivo é formarmos discípulos do Senhor. Queremos conhecer essa sã doutrina, Senhor, para não sermos levados de um vento para o outro, Senhor, por pessoas, ó Deus, que se dizem falsos mestres. Nós queremos conhecer, ó Deus, ao Senhor, conhecer e ouvir a Tua voz, prosseguir em Te conhecer. Nós queremos, Senhor, amadurecer a nossa fé e estar prontos até que o Senhor venha. É o que eu Te peço para mim e para cada irmão que vai entrar ainda, Senhor, aqueles que vão assistir depois, que a nossa fé seja fortalecida, edificada sobre o fundamento que é Cristo Jesus, amadurecida, para que nós venhamos experimentar, Senhor, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui novamente, Sossô, seja bem-vinda, querida aluna. Hoje, então, vamos meditar sobre o Evangelho de Marcos. Sempre que eu começo um livro, eu gosto de pesquisar muito sobre o autor, o contexto, o objetivo. Então, a gente gasta um pouquinho mais tempo, né? Um pouquinho mais de tempo na introdução. Como o Evangelho de Mateus, muitas coisas vão ser repetidas no Evangelho de Marcos, vou falar um pouquinho mais sobre isso, os Evangelhos sinóticos novamente. Eu vou focar mais nas coisas que me chamaram a atenção, que eu acredito que eu deva repetir, e nas coisas que são exclusivas do Evangelho. Então, por exemplo, nós falamos sobre a parábola do semeador quando estávamos meditando no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, hoje nós não vamos aprofundar de novo na parábola do semeador. Amém? Eu gosto muito que o Evangelho repita, porque quando a gente vai repetindo, aquele estudo ele vai fixando na nossa mente. E a palavra de Deus, o reino de Deus é como um homem que vai plantar sementes. Você vai plantando aquela semente, você não vê, é de forma misteriosa, é de forma silenciosa, mas essa semente vai germinar, vai crescer e vai amadurecer, que é uma das coisas que são exclusivas do livro de Mateus, que eu estava meditando aqui antes da live começar, que está lá em Marcos, exclusiva do Evangelho de Marcos. Gente, como eu falo muito, eu erro muito também. E assim, acontece, não tem jeito, né? Esses dias eu tava meditando, que eu falei uma frase assim: eles prenderam Jesus porque ele falou, em 3 dias eu derrubo esse templo. Não foi assim, gente. Jesus falou, em 3 dias eu derrubo esse templo. Não, desculpa, ele fala, eu derrubo esse templo em 1 dia e depois de 3 dias eu reconstruo. Ou seja, a gente fala muito e a gente erra muito, então tenham misericórdia de mim. Lembrem-se que com a medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos. Então, se você tiver misericórdia de mim, Deus vai ter misericórdia de você. Amém? Deixa eu cumprimentar quem já entrou. A Dani que entrou, seja bem-vinda, Dani, minha querida. Deus te abençoe. A Cacá tá aqui conosco também, minha companheira diária. Ivonete também companheira, né? Não tirando também minhas companheiras Chiquinha, Sossô e Roselaine. Deus abençoe vocês. Então vamos lá, eu estava aqui com esse dicionário maravilhoso que minha irmã me abençoou, estudando um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Deixa eu deixar aberto aqui. Ai, gente, de novo falei Mateus, tá vendo? Perdão, Marcos. Gente, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto que tem. Ele é o evangelho mais sucinto. Marcos, ele era conhecido dos apóstolos,
provavelmente presenciou o final da vida de Jesus. A gente vai ver que ele é mais jovem, né? Ele vai alcançar principalmente essa próxima geração, né? Depois da vinda de Jesus. Algumas coisas que ele comenta, por exemplo, ele é o único que comenta que o Simão, aquele sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, era pai de Alexandre e de Rufo. E isso vai dar a entender que ele esperava que os leitores dele conhecessem essas duas pessoas que nós vamos ver, né, lá em Atos também menção sobre elas. A gente vai ver que o Marcos tem algumas coisas que são exclusivas do evangelho dele. O nome dele, né, ele é chamado lá em Atos de João Marcos, e ele era primo de Barnabé. Tem um historiador que, pela tradição, Irineu, ele vai dizer o seguinte sobre Marcos. Marcos era discípulo e intérprete de Pedro. Então, quando a gente ouve assim que pela tradição, as coisas que Marcos foi organizando, o estudo da vida e da obra de Jesus, né, da morte e ressurreição, foi baseado naquilo que ele ouviu do mestre dele, que era Pedro. Né? Então ele era discípulo ali de Jesus, né? Através da vida de Pedro, e era intérprete também deste apóstolo. Até achei interessante que vai falar que a narrativa, que é direta e é bem simples, combina bem com o caráter conhecido de Pedro. Então, pelo que está dizendo aqui, né, da tradição dos primeiros séculos, Pedro tinha essa pregação. A gente vai ver até pelas cartas de Pedro, né? É uma pregação concisa, é uma pregação prática. E uma coisa que a gente vai ver muito do Evangelho de Marcos, só um momento. Uma coisa que a gente vai ver sobre o Evangelho de Marcos é que ele foi escrito, provavelmente, né, ele foi organizado, os ensinamentos foram registrados e sistematizados em Roma. E aí a gente vai ver as diferenças dos evangelhos. Vocês lembram que eu falei que Mateus escreveu o evangelho dele principalmente para evangelizar o seu próprio povo, os judeus? Então a gente vai ver que Mateus, ele vai trazer muitas citações do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Filho de Deus, ele é de fato o Messias, aquele que estava tão aguardado pelo seu povo, né? A gente vai ver que já começa com genealogia. Então Marcos, por exemplo, o livro de Marcos não tem genealogia. Não é o objetivo dele, esse estudo profundo. O objetivo dele é mostrar que Jesus é um servo. Ele é o Messias que veio para servir. Ele tem uma obra de milagres, de cura, de libertação. E esse ensino prático, essa dinâmica, ela é muito vista pelos romanos. Como entende-se que Marcos escreveu para evangelizar os romanos, e ele estava em Roma, então com certeza também muito influenciado por essa escrita, né, por esse pensamento, era um pensamento muito prático. Então o livro de Marcos é, em proporção, o livro que mais tem milagres. É interessante porque a palavra imediatamente, ela aparece mais de 40 vezes. Então o romano, ele precisava muito disso. Como o pensamento romano é muito prático, olha, na mesma hora aquela pessoa foi curada. Jesus falou e no mesmo instante os discípulos deixaram suas redes, seu barco, sua pesca, sua profissão. Jesus falou, tocou e no mesmo instante a sogra de Pedro foi curada. Então a gente vai ver que essa palavra imediatamente, ela vai trazer, ela aparece mais de 40 vezes. Como eu disse, o Evangelho de Marcos, ele é o evangelho que mais traz milagres, né, em questão de proporção. É o menor, mais conciso, mais prático, mais dinâmico. Esse Marcos, gente, a gente vai conhecer um pouquinho da história dele em Atos, no Novo Testamento também. Ele era filho de uma mulher chamada Maria. Entende-se que na época da igreja primitiva, parte da igreja se reunia na casa de Maria também. Aqui no dicionário fala que a Maria, essa Maria, mãe de João Marcos, ela era suficientemente próspera para ter servos, porque lá em Atos 12 vai falar que Maria, mãe de João Marcos, tinha servos. Eu já ouvi, mas eu não vi aqui no estudo do dicionário sobre isso, mas eu já ouvi algumas pessoas acreditarem, isso não está na Bíblia, tá? Algumas pessoas acreditarem que João Marcos era um jovem rico, que não abriu mão das suas posses ali para seguir Jesus.
Por que as pessoas acreditam sobre isso? Tem uma parte da vida tem uma parte que acontece exclusivamente em Marcos, que é quando Jesus está no jardim do Getsêmani e aparece um jovem que estava nu. Essa parte, que nós vamos meditar quando chegar lá, ela só aparece no Evangelho de Marcos. E ela não traz nenhuma... Olha só, o episódio não ocorre nos outros relatos e é irrelevante para o ensino principal da passagem. Por que um escritor colocaria, do nada, que apareceu um jovem nu, que depois fugiu também para acabar não sendo preso? Provavelmente, ele só assume um significado se for uma experiência do escritor. Então, se for uma experiência que o escritor estava envolvido, que talvez era ele mesmo e por isso ele acrescentou, que fala a partir de um conhecimento direto. Talvez, tá? Isso não tá na Bíblia. É só pra gente pensar mesmo. Talvez Marcos, curioso sobre o destino de Jesus, tenha ido ao jardim para investigar e quase tenha sido envolvido na captura. Ele pode ter sido a única testemunha da oração que o Senhor fez naquela ocasião. Então eu vou viajar aqui agora, tá? Esse jovem que não era discípulo, mas que estava ali, era conhecido dos discípulos. Ele quer conhecer, né? Ele quer investigar Jesus, vai investigar Jesus no Getsêmani. Talvez só ele ouviu a oração que Jesus fez ali, lembrando que Simão, né, Pedro, Tiago e João estavam dormindo enquanto Jesus orava. E uma coisa que nós vemos na tradição é que os outros evangelhos, Mateus e Lucas, os sinóticos, eles usaram o evangelho de Marcos como base, como fonte. Porque pela tradição, o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Então eu vou viajar aqui agora, tá? O que eu vou viajar? Que talvez Marcos era aquele jovem nu que estava ali investigando, mas talvez ele até, não sei porque, talvez perdeu a sua roupa depois, né, na confusão, mas ele foi investigar Jesus. Enquanto ele orava no Getsêmani, ouviu a oração do Getsêmani e ele escreveu, né, transcreveu aquilo que ele ouviu e depois os evangelhos sinóticos vão narrar também Lucas e Mateus. É isso que está dando a entender aqui no dicionário, mas é claro que se não está na Bíblia, nós não podemos cravar e bater o martelo. Amém? O estilo do livro de Mateus, ele vai recorrer a um pensamento prático romano, que vai enfatizar a ação. Então o livro, eu falei Mateus, né? Falei Mateus de novo. O ensino do livro de Marcos vai enfatizar a ação. Então o Marcos, ele é o livro que menos tem discursos de Jesus, parábolas de Jesus. Vai ter parábolas, no capítulo 4 a gente vai ler, mas não é o objetivo de Marcos trazer todo o discurso do pensamento. A gente vai ver que quem vai desenvolver mais tudo isso é o médico amado, Lucas. Lucas vai evangelizar os gentios, os gregos, e o grego tinha aquela coisa da profundidade, do pensamento, da reflexão. Então o Lucas vai desenvolver a ponto de ser o maior evangelho em questão de extensão, né? Então vamos falar um pouquinho sobre Marcos. Eu esqueci de contar a história de Marcos rapidamente. O João Marcos, ele era primo de Barnabé. Na primeira viagem missionária, João Marcos foi com Barnabé e com Paulo. Ele era primo de Barnabé, eles foram para Antioquia para trabalhar, né, com ele e com Paulo. Quando foram fazer a segunda viagem missionária, o Barnabé, só que, eu esqueci de falar, que Marcos, quando eles foram para Antioquia, ele acabou os deixando em Perge. Então, ele por algum motivo, ele abandonou os dois ali, naquela missão, tá, de evangelização. Quando foram fazer a segunda viagem missionária, o que aconteceu? Barnabé queria levar João Marcos de novo. Esse mesmo que, né, entende-se que foi o escritor do evangelho, desse segundo evangelho. Aí o que acontece? Quando Barnabé falou, vamos levar João Marcos, meu primo, Paulo bateu o pé, falou, não, nós não vamos levar ele. Ele desistiu, ele abriu mão, ele abandonou, ele não está apto, não vamos levar. Barnabé falou, nós vamos levar sim. E ali houve uma certa discussão entre Paulo e Barnabé e houve uma separação. É claro que Deus está no controle de tudo, ele sabe de tudo e ele está fazendo todas as coisas em prol do reino dele, porque eu creio que essa divisão vai gerar, né,
maior ainda alcance do evangelho, mas foi por causa de João Marcos que houve essa separação de Paulo e Barnabé, e aí Paulo pegou Silas para essa segunda viagem missionária e Barnabé de fato levou João Marcos. Uma coisa que aconteceu é que Paulo no final ele vai reconhecer a mudança de Marcos, porque ele vai elogiar Marcos na carta aos Colossenses e em 2 Timóteo também, chamando ele de um obreiro cristão. Então, gente, a gente falha. Olha só, Paulo, que era um grande evangelista, um grande apóstolo, e ele tem uma visão de Marcos, mas depois ele muda a visão dele. Então não desista se as suas escolhas até aqui levaram a qualquer tipo de pensamento a seu respeito, de reputação, porque o Senhor ele pode mudar todas as coisas. Se a gente começar a plantar algo bom agora, nós já vamos colher no futuro próximo coisas boas. Enquanto a gente se permite permanecer nesse ciclo vicioso de erros e de pecados, a gente vai estar comprometendo a nossa colheita. Mas se hoje nós escolhermos mudar nossa plantação, nosso plantio, a gente já está garantindo uma colheita melhor para amanhã. Então eu não sei o que você fez até ontem, até o último minuto agora, mas você pode mudar a partir de agora o que você tem plantado. Amém? Deixa eu ver se eu falei tudo sobre Marcos aqui. Falei sobre isso, máximo de ação, certo? Ok, falei. Então, Marcos, ele vai enfatizar Jesus como servo. O versículo principal desse evangelho é o Marcos 10:45, que vai falar: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então, vamos começar? Acho que eu falei tudo. Falei. Ok. O capítulo 1, Marcos não tem genealogia, então ele já começa falando que esse livro, né, esse evangelho vai falar de boas novas. Evangelho é boas novas, né? Boas novas de quê? Quais são as boas notícias? As boas notícias a respeito de Jesus Cristo. E aí o Marcos já começa falando que ele é o Filho de Deus. Eu falo muito, minha boca seca, gente. Deixa eu só cumprimentar quem entrou aqui depois. A Dani que entrou, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, viu? Dani Cristina. Gente, o Evangelho de Marcos, uma coisa que eu percebi na leitura desses 4 primeiros capítulos é esse objetivo, esse propósito de apontar a Jesus como tendo autoridade, como sendo filho de Deus. O evangelho já começa com esse testemunho de Marcos, falando assim, ó, Jesus é o filho de Deus. Depois, outras pessoas vão testemunhar isso e nós vamos desenvolver. Marcos vai ser o primeiro a testemunhar. Ele vai falar, olha, o que eu tô escrevendo para vocês são boas notícias. As boas notícias de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo. E aí, ele vai falar que tudo começou com João Batista. Então, Marcos, né, já vai começar o evangelho falando de João Batista. Diferente de Lucas, que vai falar de antes do nascimento de Jesus, com o chamado ali de Isabel e Zacarias, o nascimento de João Batista, o chamado de Maria, Jesus na sua infância. Então, o evangelho de Lucas, ele vai destrinchar muito mais. João já começa assim, o evangelho de João Batista é esse, ele pregava batismo de arrependimento, ele pregava no deserto, e as pessoas confessavam seus pecados, eram batizadas, a maneira como João se vestia, como nós sabemos, peles de camelo, cinto de couro, a dieta de João, que era mel silvestre e gafanhotos, e aquilo que ele testemunhava. Qual que era o testemunho de João? Jesus Cristo é maior do que eu, ele é mais poderoso do que eu. Ele é tão superior que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vem para batizar com o Espírito Santo. Então, Marcos testemunhou que Jesus é filho de Deus. E ele está escrevendo que João Batista testemunhou. Isso para os romanos com certeza iria fazer muita diferença, porque o evangelho de João foi muito marcante. Ele marcou todo aquele povo com muita autoridade, com a pregação dele, que de fato ajuntava pessoas de toda a Judéia, como está dizendo aqui no versículo 5, incluindo moradores de Jerusalém. Todos iam ali para
ouvir João, lembrando que quando fala essa palavra todos é uma hipérbole, né? Não é que todas as pessoas da Judéia iam, mas muitos se reuniam para ouvir João. E então, no versículo 9, já vai falar que João batizou Jesus Cristo no Rio Jordão, e agora quem vai testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é o próprio Deus. A Bíblia diz assim: e uma voz do céu disse. E o Marcos, uma coisa que eu achei bem interessante é que ele é um escritor fantástico, assim, ele vai narrar muitas as emoções, como que a multidão sentiu, ele vai falar muito de questões geográficas. Naquela hora a manada se precipitou no abismo. Jesus olhou e viu o céu aberto, e veio a pomba e desceu sobre ele. Então é bem interessante analisar como que Marcos queria chamar a atenção do leitor, usando esses detalhes, de detalhes visuais, de como as pessoas estavam reagindo, de como a natureza estava reagindo diante do ministério de Jesus. Amém? Então nós já falamos que Marcos testemunhou acerca de Jesus, que ele é o Filho de Deus. João Batista testemunhou que ele é o Filho de Deus. E agora o céu vai reconhecer, né? Eles ouvem uma voz do céu, o próprio Pai dizendo: você é o meu Filho amado, que me dá grande alegria, ou em quem me comprazo. E aí o Espírito conduz Jesus ao deserto. O Evangelho de Marcos não fala assim, destrincha toda a tentação, mas vai falar que Jesus foi tentado durante 40 dias por Satanás. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois João Batista foi preso. Depois que João Batista foi preso, Jesus então de fato começa o ministério indo para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Galileia, lembra? A Galileia dos gentios era aquela que ficava ali entre Samaria e a Judéia. Desculpa, Samaria ficava entre as duas, né? Samaria ficava no meio, entre a Galileia e a Judéia. Então Jesus vai lá para cima, onde ele passou boa parte da infância dele, em Nazaré, só que ele vai estabelecer, né, seu ministério em Cafarnaum. A base do ministério dele foi à beira-mar. Vocês sabem que eu vou comentar isso de novo, porque direto a gente vê aqui que Jesus foi pra praia, gente. Eu falo que não é à toa que eu gosto de praia, tem alguma coisa aí. É porque Jesus gostava tanto de praia e eu aprendi a gostar de praia, não tem jeito. Então, gente, Jesus começa o ministério dele depois que João foi preso. E aí a gente vai ver que há um tempo para todas as coisas. João foi o precursor. Jesus só começou o ministério quando, de fato, João foi impedido de continuar aquilo que ele estava fazendo. Inclusive, a gente vai ver que Jesus vai ter a mesma pregação, uma pregação de arrependimento, falando: o reino de Deus está próximo. Então, o tempo de Deus é muito perfeito, sabe? Quando a gente fala, às vezes quando eu converso com uma mulher que é estéril, e eu falo: olha, talvez você não teve um filho até agora, porque Deus mesmo está tardando. A gente fala tardar, mas Deus não tarda nem falha. Deus faz tudo no tempo certo. Que às vezes as pessoas falam: Deus tarda, mas não fala. Não, Deus faz tudo no tempo certo. Ele não atrasa nada. Só que aquilo que talvez aos nossos olhos seja um atraso, seja porque Deus tem um momento específico. Isabel, durante anos, orou para ter um filho. Ela foi ter um filho só na velhice, mas era o tempo determinado que era necessário que o precursor de Jesus viesse, que é João Batista. E ele ia preparar o caminho, preparar os judeus para aquilo que iria acontecer, que é a vinda tão esperada do Messias. Então, João Batista veio no tempo certo, mas o ministério de Jesus não foi passando por cima do ministério de João Batista. Jesus só começou depois que João Batista foi preso. E é muito lindo isso, a maneira como Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Se a gente descobrir todos os dias a andar nesse lugar, sabe, você não precisa tentar avançar com suas próprias forças. Você avança conforme Deus vai avançando, abrindo portas, direcionando. A gente vai ver, por exemplo, perdão, tem uma... No capítulo 1, versículo 35, fala que Jesus foi a um lugar isolado para orar. Jesus passou um tempo orando sozinho. Quando os discípulos estão procurando ele, Jesus está todo mundo te procurando. Quando acham ele, o que acontece? Ele fala assim: nós temos que ir para outras cidades para pregar. Sabe o que eu entendi quando eu li isso aqui? Eu entendi que Jesus orou, passou aquele tempo em oração e foi ali que Deus deu a direção. Agora você vai
O Pai deu essa direção. Agora você vai pregar em outras cidades. Vocês entendem? Nós precisamos estar nesse lugar de dependência, de oração, de comunhão, para nos movermos conforme a palavra de Deus. Tem muita coisa que a gente sofre porque a gente faz antes da hora, porque a gente atropela o tempo de Deus. E nada fora do tempo vai dar certo. A Bíblia diz que Deus fez tudo formoso em seu devido tempo. Se está atrasado o seu chamado, está errado, está na hora de se mover. Mas você não adianta tentar adiantar. Nem Jesus adiantou. Ele era pequeno, ele viveu tudo ali, era submisso a Maria e José, gente. Eu acho lindo isso. O Deus, criador dos dois, era submisso à autoridade deles como uma criança. Ele foi assim um exemplo perfeito para todos nós, seres humanos. E a Bíblia diz que ele não passou nada à frente dos bois, o carro na frente dos bois. Ele esperava Deus dar, o Pai dar a direção, para então ele fazer isso. Amém? Ele tomar suas decisões. Então tome suas decisões baseadas em oração, em direção de Deus. E como que eu vou saber qual que é a direção de Deus? Se você estiver em comunhão com o Senhor e com a palavra, sempre gastando tempo em oração, o Espírito Santo vai começar a te dar sinais de onde Ele quer que você esteja. Então, um exemplo, só um exemplo pessoal que eu me lembrei aqui agora. Eu tenho orado para perguntar, eu sempre pergunto para Deus qual escola meus filhos devem estudar. Então eu fico, Senhor, qual escola? Eu deixo estudar aqui no bairro mesmo? Eu deixo estudar em outra escola? E eu fico pedindo a Deus direções. Eu não preciso ficar sofrendo, angustiado por isso. Eu oro e entrego. E Deus começa a me falar, olha, opa, tá vendo aquela escola ali? Opa, tá vendo esse detalhe aqui? Opa, talvez é aqui mesmo que ele vai. E aí eu vou entendendo pelos sinais que Deus vai me dando, porque às vezes Deus fala de forma rápida, gente. Tem hora que o Espírito Santo fala. A gente, ontem até a pastora Flávia falou, né, que o Espírito fala aqui, né? Sabe aquele frio na barriga? Sabe quando você sente que é o Espírito que tá falando? Mas nós conseguimos entender aquilo que o Espírito Santo fala. E tem hora que é muito claro, eu não quero isso, eu quero que você faça isso. Mas tem hora que são sinais mesmo. E tudo isso é para que nós estejamos em dependência total, em comunhão, atentos, buscando tirar as distrações para andar no centro da vontade de Deus. Amém? Então, nós vamos ver, uma coisa que eu queria falar é que tanto a mensagem de Jesus quanto a de João Batista começa com arrependei-vos. Eu até pesquisei nesse dicionário também sobre isso. A palavra arrependimento, no Novo Testamento, ela tem muito essa ideia de metanoia, que é uma mudança de pensamento. Olha só, Jesus nem falava assim, ó, creia no evangelho e arrependa-se. A mensagem é, arrependa-se e depois creia. A primeira coisa, e tudo isso é a obra do Espírito em nós, mas quando a gente fala sobre a doutrina do arrependimento, a doutrina da conversão, a gente vai entender que a obra começa com o quê? A primeira coisa, a pessoa, ela tem uma convicção que ela tá em pecado. O que é pecado? Erro de alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entrar no reino de Deus é ter uma convicção de que você está errando o alvo. Você está em pecado quando você está num caminho errado. Eu amo aquela série do The Chosen, quando começa com um monte de peixinho indo para um lado e de repente um vira. Isso é conversão. A conversão é quando você muda o caminho, quando você muda de mente, metanoia, mudança de pensamento. Então você tem uma convicção de pecado, você reconhece que precisa de mudança, e aí você crê no evangelho, que é o quê? O evangelho de Cristo Jesus, a obra dele me purifica e me justifica. E então a crença nesse evangelho, atrelada a essa primeira convicção de pecado, vai de fato gerar salvação. Amém? E essa é a obra do Espírito. Por isso que a gente tem que orar pelas pessoas, né? Às vezes quando eu vejo uma pessoa na rua, sabe quando você tem aquele pensamento? Hoje eu vi uma mulher na rua e ela é bem assim, diferente, sabe? A gente vê que precisa de uma libertação. Na hora veio na minha cabeça, gente, essa moça é muito doidinha, sabe assim? Eu falei, não é isso que eu tenho que pensar. Eu falei, Jesus, liberta ela. Ah, Lorena, mas se ela não quiser, ela nunca vai se arrepender. Nós temos que orar para que o Espírito Santo encontre na nossa intercessão a brecha necessária para entrar naquele lugar, naquele coração e gerar mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de rota, conversão.
Amém? A gente vai ver, né? Eu falei que aparece mais de 40 vezes essa palavra, que é traduzida por imediatamente ou no mesmo instante. A primeira vez que vai aparecer é no chamado dos pescadores. Lembrando que Jesus estava em Cafarnaum, à beira da praia, você vê muito pescador. Naquela região era muito comum que os homens fossem pescadores. Era uma profissão simples, comum e de homens também simples, né? Não eram os eruditos que eram os pescadores. E eu amo isso, como que Jesus escolhe os improváveis. Jesus não foi lá para Jerusalém, para o templo, onde estavam os mais conhecedores da Torá. Ele chama os discípulos, gente. Ele chama gente que tá lá com a mão na massa. Gente que... Pedro, claro que eles conheciam a Torá pela tradição, porque todos os meninos tinham que estudar, mas eles não eram eruditos, eles não eram cultos, eles eram homens simples, né? E isso é tão lindo. Jesus escolhe, gente, os que não são, para confundir os que pensam que são. Amém? Olha que lindo, Jesus escolheu os primeiros discípulos pescadores, pecadores. E aí, no mesmo instante que Jesus chama eles, eles deixam tudo. Sabe o que é tudo? Toda uma vida, uma cultura, tudo que eles tinham. Eles deixam família, eles deixam uma profissão e eles vão seguir Jesus. É interessante no The Chosen até mostrar assim, esse choque, né, que foi, né, choque de realidade, porque Pedro era casado, ele tinha a sogra dele, que a gente vai ver que Jesus vai curar. Então, houve muita renúncia, né? Para ele viver esse ministério itinerante, andando com Jesus de um lado para o outro, a gente vai ver que Pedro, ele teve que, né? A gente vai ver o conflito, houve algum conflito. É claro que Jesus jamais iria destruir uma família, porque a família vem antes de todo o ministério. Mas, com certeza, houve muitas renúncias naquele momento ali, né? Então, Jesus chama os irmãos, Tiago e João, que são chamados por Jesus aqui de Boanerges, né? Lá no capítulo 3 a gente vai ver que Jesus dá o nome para os filhos de Zebedeu, esses pescadores, um dos primeiros discípulos, de Boanerges, que significa filhos do trovão. Provavelmente pelo zelo fervoroso deles. Eram homens assim, sabe? Sabe aqueles homens assim, na lata? Isso provavelmente porque em Lucas 9,54, quando Jesus foi rejeitado pelos samaritanos, Pedro e João vão falar: o senhor quer que a gente ore que Deus manda fogo do céu e manda consumir esses homens todos? E Jesus vai repreendê-los ali. Eu acho muito lindo isso, porque eles eram homens assim, provavelmente, né? Eu não quero falar nervosos, mas eles tinham aqui vou usar essa mesma frase que o dicionário falou: zelo fervoroso. E aí depois a gente vai ver que João é conhecido como o discípulo amado. E ele tem todo aquele amor para falar: filhinhos, né, jovens. Então Jesus transformou, né, essa maneira de João de ser, né, talvez sanguíneo, não sei o que João era, mas Pedro provavelmente colérico, mas talvez João era um sanguíneo, sabe? E aí ele foi transformado pelo Espírito nesse homem cheio de amor, de mansidão, de empatia, porque é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele trabalha na falha da nossa personalidade. Graças a Deus por isso. Então, continuando, aí eu já falei que Marcos vai testemunhar que Jesus é filho de Deus, falei que João Batista vai testemunhar que Jesus é filho de Deus, o céu vai reconhecer que Jesus é filho de Deus, e agora a gente vai ver que o inferno também reconhece que ele é o santo de Deus. A gente vai ver que os demônios, todas as vezes que Jesus chegava perto de um endemoniado, aquele endemoniado vai testemunhar que Jesus é o Messias, e Jesus mandava eles calarem. E sabe o que Deus colocou no meu coração quando eu li isso? É que Jesus não precisa do diabo para ser promovido. Pode calar a boca, diabo. Eu não preciso da promoção que vem do diabo para o meu ministério alavancar. Então, quando os endemoniados vinham declarando: ele é o santo de Deus, e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com os elogios. Eu já falei aqui antes, em lives anteriores, que tem pessoas que eu já passei por isso, que vieram me elogiar de uma forma que eu via a influência maligna daquele elogio, eu repreendia, né? Então, nem tudo que... Lembra quando Paulo, eu acho que era Paulo e Silas, eles estavam ali
Em Filipos, amor, que aquela mulher tava... Aquela mulher possessa de espírito adivinho, você lembra? E a mulher ficava assim, e esses dois, ficava elogiando os dois. E aí Paulo vai ficar com raiva, sabe? Porque a gente sabe quando a origem não é santa. E a gente deve saber, pelo menos, né? A Bíblia diz que o espiritual discerne todas as coisas. A gente deve compreender quando aquele elogio não vem de Deus. Paulo e Silas em Atenas. Paulo enquanto precisa. Então Paulo levantou. Se você achar aí, é em Filipos, né? 16:11. É isso mesmo, ó. 16. Ah, tá. Ó, enquanto íamos a um lugar de oração, veio ao conosco uma escrava possuída por um espírito pelo qual predizia o futuro, de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os senhores dela, que foi o problema que os colocou na prisão, né? Quando ela foi liberta. Aí os homens, ela começava a gritar assim, ó, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. É verdade o que ela falava, era um grande elogio, mas quem estava falando era o diabo na boca dela. Então, isso aconteceu por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro dela, eu ordeno em nome de Jesus que você saia dela. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não precisamos da promoção que vem do diabo. Nós não precisamos ser promovidos, nós não precisamos nos autopromover. Quem nos promove é o Senhor, se Ele quiser, para a glória dEle, para os propósitos do reino. Amém? Jesus mandava calar e falava e expulsava os demônios, dizia, saia deste homem, né? E ali as pessoas ficavam impressionadas com a doutrina dele, porque falavam que... não, essa parte da autoridade está mais na frente, deixa eu ver. Tá mais na frente. Aqui as pessoas ficavam impressionadas pela autoridade dele, porque até os espíritos imundos os obedeciam. Fala aqui no capítulo, continuando no capítulo 1, a sogra de Pedro imediatamente foi curada por Jesus. E aí a casa de Pedro e de André encheu, lotou de pessoas enfermas, e aí Jesus curava os enfermos e expulsava demônios. Olha só, o versículo 34 diz, não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Mas ele não precisava que eles falassem, tá? E aí foi o que eu contei pra vocês, né? Jesus ficou em um lugar isolado e depois desse tempo de oração, ele vai entender, olha, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a mensagem. E aí ele começa a viajar por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. A gente vai ver como que Jesus, cheio de compaixão, vai curar aquele leproso, que nós já meditamos, né, no livro de Mateus. Outra coisa que acontece, quando Jesus cura aquele leproso, Jesus fala para ele, olha, não conte isso para ninguém. Meditamos sobre isso nas lives de Mateus, mas uma outra coisa que eu fiquei pensando quando eu li dessa vez Jesus não precisa também, sabe, de que as pessoas que foram curadas promovessem o ministério dele, sabe? Eu acho muito lindo isso, porque às vezes é muito apelativo como as pessoas procuram se autopromover, procuram, né, motivos para que fala de mim para tal pessoa, olha, não esquece de mim. E eu não tô dizendo que isso é errado, porque às vezes são conexões que Deus criou para a glória dele mesmo, mas a gente não precisa desse esforço, sabe? Para estar onde Deus quer que nós estejamos, nós não precisamos nos preocupar, andar ansiosos, nos esforçar. Nós precisamos obedecer cada direção que Deus nos dá. E se Deus nos der uma direção assim de vai e peça ajuda para aquele servo de Deus, vai e procura essa conexão, amém. Mas isso não é um esforço humano, é uma obediência, é uma direção divina. Amém? Jesus não precisava de ninguém para promovê-lo. Aquele leproso, ele não se conteve, mas uma coisa aconteceu que ele não obedeceu ao que Jesus falou. Que Jesus falou para ele não contar para ninguém, mas ele contou. Começou a contar para todo mundo o que havia acontecido. E olha o que aconteceu. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus. E ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Então, talvez, o fato daquele homem ter desobedecido tenha dificultado muitas coisas, né? Então, assim, eu não quero julgá-lo.
Algumas pessoas dizem que é até estratégia. Era isso mesmo que Deus queria? Não sei, não vou bater o martelo. Mas Jesus falou para ele, não conta. E ele contou, e agora as coisas ficaram mais complexas, porque Jesus não conseguia entrar em nenhuma cidade publicamente. E embora se mantivessem em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Então aquilo meio que pode ter prejudicado também. Eu digo porque, quando na live de Mateus, eu falei que muitos falavam, era uma estratégia de Jesus, não conta pra ninguém, porque no fundo Jesus queria que contasse. Eu não consigo ver assim. Eu penso que Jesus é sim, sim, não, não. Se ele pediu pra não contar mesmo, sabe? É o que eu acredito. Mas, que de fato, Marcos está deixando claro aqui, que o fato daquele homem ter contado para muitos, porque diz assim, por isso. Então essa expressão vai dar uma explicação. A explicação é que as coisas ficaram mais difíceis depois disso, né? Aí, gente, no capítulo 2 a gente vê a cura daquele paralítico, que os 4 amigos vão descê-lo, né? Descê-lo na sua cama por um buraco no teto. Uma fé maravilhosa, amigos maravilhosos. Aí a gente vai ver o chamado de Levi, né? Mateus vai chamá-lo de Mateus, mas em Marcos a gente vai ler esse nome dele, Levi, que é a mesma coisa. É a mesma pessoa, né? Mateus ou Levi. Tem essa discussão sobre o jejum. A Mark me falou uma frase ontem, depois eu vou pegar essa frase, se eu lembrar que minha cabeça tá muito cheia, e eu vou postar nos stories. Uma frase muito linda que fala assim que o jejum é a expressão, porque Jesus falou assim, ó, perdão, meus discípulos não jejuam porque qual convidado de casamento que jejua enquanto o noivo está com eles? Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Então, resumidamente, né? Então, a Mark falou uma frase mais ou menos assim, o jejum é a expressão daqueles que têm saudade do noivo, né? É uma frase muito bonita, eu não soube lembrar exatamente, mas o jejum é a fé daqueles que estão expressando a saudade do noivo, porque o noivo não está mais no nosso meio, fisicamente, mas ele vai estar novamente. E então o jejum é essa expressão de eu tenho saudade do noivo, eu tenho expectativa por ele, eu quero a presença dele e portanto eu faço um jejum. Aí tem a discussão do sábado, que termina explicando que Jesus é o Senhor mesmo do sábado. Jesus vai curar aquele homem da mão mirrada, né? Eu achei interessante porque, como eu falei, que Marcos ele foca nas expressões, naquilo que é visual. Eu gostei que eu tava lendo, eu não lembro se tá igual em Mateus, porque, gente, eu tento estudar ao máximo, assim, pegando os 3 evangelhos e trazendo as comparações, mas é muita coisa. Quanto mais a gente aprofunda, mais a gente quer aprofundar. Meu Deus, que coisa linda. Uma coisa que eu achei muito linda é que Jesus pergunta assim, eles estavam num sábado, numa sinagoga, e aí apareceu esse homem doente, estava com a sua mão ressequida. E os fariseus queriam ver se Jesus ia curar esse homem, porque era sábado. Eles esperavam que se ele curasse, eles iam ter um motivo para tramar contra Jesus, porque não podia curar no sábado. E aí Jesus, sabendo de tudo isso, vai perguntar assim para eles, o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. E a Bíblia diz que Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e triste. Irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Sabe, vocês estão vendo um homem doente. E vocês acham que a lei é rigorosa a ponto de que é melhor deixá-lo doente porque é sábado. Jesus, ele fica muito triste. Como que um coração pode ser tão duro a ponto de não se alegrar com a cura de alguém, de não desejar a cura de alguém, porque a lei diz, né? Porque a tradição oral diz, porque a regra diz. Como que a regra vai estar acima do amor? Como que a regra vai estar acima da misericórdia? Lá em Mateus a gente viu como que Jesus repetiu isso. Vocês não leram as escrituras? Eu quero misericórdia, não sacrifício. Então as pessoas preferiam sacrificar pela lei o não curar ninguém do que ver uma pessoa que estava doente ser curada. E aí Jesus fica triste e com raiva. Meu Deus, isso é muito sério. Você pensar que uma atitude de seres humanos que deixaram Jesus, o Deus encarnado, extremamente triste, extremamente irado. Deve nos levar à meditação. Jesus sai para o mar com os discípulos e a multidão segue eles
Vinham discípulos, gente, vinham pessoas de todas as partes da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, de outros, fora da região dos judeus, da Idumeia, de Tiro e Sidom, né? Até mesmo lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. E aí, Jesus vai pegar os discípulos com o barco e vai para evitar que a multidão o esmagasse. E aí, Jesus vai... Peraí, gente, que eu tô falando tudo muito resumido, aí eu me perdi. Havia curado muito. Naqueles dias, os enfermos empurravam para chegar até ele e tocá-lo. Ok. Aí, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que desejavam que os acompanhassem. E aí, Jesus vai fazer o chamado dos 12 discípulos, já falamos sobre eles em Mateus. E aí, essa parte é importante, ó, do capítulo 3. A fonte do poder de Deus. A Bíblia, deixa eu só parar um pouquinho para cumprimentar aqui minha mãezinha, que eu não posso esquecer. Mãezinha, te amo de todo o coração. Dona Leni, obrigada por sempre assistirem a live. Que Deus abençoe vocês, viu? Vocês se tornem grandes discípulos de Cristo, como Maria, mãe de Jesus, como a Joana, como Maria, mãe de João Marcos, como a esposa do Zebedeu, em nome de Jesus. Aí, gente, esse trecho eu acho interessante, Marcos 3:20. Jesus entrou um dia numa casa e as multidões começaram a se juntar de novo. Lembra que Jesus pediu para preparar um barco e tal? Porque estava quase sendo esmagado ali. Quando Jesus entra na casa, a multidão vem. De maneira que logo ele e os discípulos dele já não tinham tempo nem para comer mais. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Pois diziam, está fora de si. Enlouqueceu. Tá doido. Isso mexeu comigo quando eu li, porque os familiares de Jesus, que inclusive lá no versículo 31 do capítulo 3, a gente vai ver que a mãe e os irmãos dele estão chamando ele. Aqui o Marcos vai falar que os familiares pensaram que ele tinha ficado doido. Jesus, você tá fora de si? Gente, nós temos que falar com ele. Ele tá ficando doido. Isso aqui tá ficando incontrolável. Uma multidão. Daqui a pouco... nós vamos perder o controle. Ele vai perder o controle disso. Esse negócio vai acabar mal para ele. Porque nem os seus irmãos criam nele. João vai falar isso. Os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Eles não entendiam, não compreendiam a missão dele. Então eles achavam que ele estava doido, que aquilo ia ficar descontrolado, que aquilo ia perder o controle, que, né? E aí eles vão até falar com Jesus, eles querem falar com Jesus, aí dizem, ó, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. E aí Jesus vai falar, não, a quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe. Então a gente vai ver que muitas das vezes as pessoas não vão entender mesmo. Olha só, os familiares tentando talvez proteger Jesus e os discípulos estão dizendo, vamos parar com isso, vamos dar uma diminuída, porque isso aqui tá demais. Mas a verdade é que eles não compreendiam a missão. Então nós vamos entender que sempre há pessoas que não vão entender, que dizendo-se até para o nosso próprio bem, vão querer parar isso que Deus está fazendo, mas se é de Deus, continue, porque Ele está no controle de tudo, amém? Uma coisa que eu queria comentar é que eu falei que os irmãos de Jesus não creram, mas depois da ressurreição de Jesus, eles vão crer, né? Inclusive Tiago, o irmão de Jesus, vai se tornar um grande líder da igreja, tá bom? Então depois da ressurreição, eles vão, não posso dizer todos, mas na tradição, lendo aqui, muitos creram em Jesus. Eu não sei se todos os irmãos de Jesus creram nele, mas eu acredito que sim. E aí, veio o capítulo 4 pra gente terminar, né? Começa com a parábola do semeador, que nós já falamos sobre ela no Evangelho segundo escreveu Mateus. Tem a parábola da lâmpada, de que tudo, né? Tudo que está escondido vai ser revelado, tudo que está oculto vai vir à luz, o que deve nos gerar muito temor de viver todos os dias, escondido ou em público, uma vida cheia de temor a Deus, porque tudo que é feito escondido vai ser revelado. A verdade, né, tem aquele ditado popular, a verdade tem perna curta. Em Provérbios vai falar algo assim parecido também. A verdade sempre vai vir à tona. Tem a parábola da semente de mostarda e tem como Jesus acalma a tempestade, mas eu quero terminar falando da parábola da semente que cresce, que ela é exclusiva do livro de Marcos, tá?
A parábola da semente que cresce. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia. Se ele está dormindo, se ele está acordado, a semente está lá germinando e crescendo. Só que ele não sabe como que isso acontece. Até que, de repente, aparece uma folha. A terra produz as colheitas por si própria. E aí aparece uma folha, depois aparecem as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E quando ele está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Essa parábola é muito linda, gente, porque, como eu falei no início da live, a gente vai ver que o reino de Deus é assim, nós vamos plantando sementes. Quando a gente vai permitindo que a palavra seja semeada em nossa mente e em nosso coração, muitas das vezes a gente não vê o resultado. Tem muitas pessoas que falam: eu tô lendo a Bíblia, mas não tô entendendo. Continue. É como uma semente que vai sendo plantada e colocada ali debaixo da terra. O lavrador, ele pode estar dormindo, ele pode estar acordado. Ele não entende como que acontece. Mas uma hora vai germinar, né? A coisa está acontecendo ali. O DNA que está ali guardado na semente amortecida, de repente ele se ativa e começa um broto dentro da terra, bem pequenininho, e de repente aquele broto sai da terra. E até que ele sai da terra, um longo processo ocorreu debaixo da terra. Ninguém viu. Um processo misterioso, um processo invisível, mas um processo constante. Então continue plantando a palavra de Deus no seu coração, continue plantando todas boas sementes para o reino de Deus, porque mesmo que você não veja de forma misteriosa, silenciosa, mas constante, a gente vai ver que acontece por etapas, né? Primeiro uma folhinha, depois daquela folhinha vai nascer uma espiguinha, só que vazia, né? Depois na espiga vai ter ali o cereal e então vai chegar o tempo da colheita, quando ela vai poder produzir o pão, o alimento. Então, não deixe de semear. Amém? Acabei no tempo hoje. Imaginei que ia ficar um pouquinho mais fácil. A partir de amanhã, 5 capítulos, tá? Hoje eu tinha a introdução toda para falar sobre Marcos, mas aí amanhã já não tem a introdução, vai ficar mais fácil, 5 capítulos, eu creio, em nome de Jesus. E aí amanhã a gente vai até do 5 até o 10, como é que é? Então amanhã a gente tem que terminar Marcos, é isso? Né? Porque hoje a leitura é Marcos 4, 5, 6, 7. E aí na sexta, 8, 9, 10. Então a gente terminou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, gente, tô meio confusa agora, deu um branco aqui. Mas Deus vai abençoar que vai dar certo. Amanhã eu analiso de novo quais são os capítulos. Eu acho que é isso mesmo, que eu tenho que falar 5 capítulos amanhã e 5 capítulos depois. E vai dar certo em nome de Jesus, amém? Beijo, obrigada a todos que ficaram até o final. Hoje vocês ficaram caladinhos, gente. Não foram compartilhando muita coisa aqui não, né? Só a Cacá que falou glória a Deus, amém? Eu espero que tenha sido edificante pra vocês, viu? Falei até babá, né? Eu amo, gente, a palavra de Deus. Quando eu estudo, então, e é coisa nova, e a gente fala e memoriza mais, então a gente fica meio animado. Desculpa se eu falei muito rápido, vocês podem falar, tá? Lorena, tá rápido demais, vai devagar. Pode falar. Dani, obrigada, viu? Amada, Deus te abençoe. Chiquinha, Deus abençoe a senhora. Roselaine, obrigada, Deus Vinicinho aqui, né? Firme conosco, Deus te abençoe, viu? Ivonete, obrigada, minha querida, por tudo, por tanto. Sossô, obrigada, viu? Que Deus abençoe, que essas sementes que você tem plantado venham germinar. Cacá, obrigada por tudo e por tanto também. Deus abençoe vocês. Se vocês sentirem no coração, compartilhe essa live com alguém, né? E vamos plantar sementes para o reino, porque no tempo certo nós colheremos. Amém? Beijinho, com Deus e até amanhã, se Jesus permitir. Tchau, tchau.